É isso, Lena Caetano, os cachoeirenses foram surpreendidos, uma surpresa não muito positiva, né, no sábado, depois de Cachoeira registrar mais de 32 graus, o que já é de se estranhar, essa temperatura de verão em pleno inverno, chegou à noite com aquela bomba de granizo que deixou todo mundo apavorado. No domingo de manhã era possível percorrer as ruas de Cachoeira do Sul como se a gente estivesse na Europa, tinha gelo acumulado nos cantos próximos às casas, no meio-fio, por tudo que era lugar. Tudo bem que a gente está no inverno, mas isso está um pouquinho fora de contexto, né? Para tentar entender o que aconteceu nesse sábado, a gente vai conversar com um meteorologista, o nome dele é Aleph, e ele tende a nos trazer um pouco de informações aqui sobre o que foi isso, né, Aleph? Que susto foi esse que Cachoeira sofreu no sábado, de repente? Como é que a meteorologia explica isso? Boa tarde. Boa tarde. A situação que a gente teve no sábado, aí na região de Cachoeira do Sul, foi uma situação, vamos dizer assim, não é tão incomum no sul do Brasil, né? A gente teve na tarde aí um calor que é associado a eventos quando a gente vai ter uma frente fria se aproximando, é normal dar uma esquentada, né? Algumas vezes essa esquentada ela é um pouco mais intensa, como aconteceu no último sábado, 32, 33 graus na região, e isso já ajudou a instabilizar a atmosfera, né? Deixou assim o tempo mais instável. Quando foi à noite, então, nós tivemos a passagem da frente fria. Então, inicialmente, antes da chegada da frente fria, é normal ter um calor, assim, foi um pouquinho mais pronunciado que o normal, mas acontece às vezes. E depois a gente teve, então, essa frente fria. A passagem dessa frente fria pela região gerou, então, nuvens de desenvolvimento vertical, né, nuvens de tempestade, e que provocou, então, toda essa chuva de granizo na região. Apesar da temperatura estar elevada em superfície, né, algumas horas antes, logo mais acima a temperatura já era muito baixa, então, ou seja, a gente já tinha ali 0 graus, mais ou menos, aí logo a 2.800, 3.000 metros de altitude, então já estava frio mais em cima, e isso acabou, então, favorecendo com que ocorresse essa grande quantidade de granizo na região. Isso tende a se repetir para os próximos dias aí, que a gente está se aproximando do final do inverno. Para os próximos dias, ainda a gente tem ainda novas entradas de ar frio aí até o final do inverno, né? Climaticamente, a gente pode dizer, apesar da primavera ela começar ali no dia 22, 23 de setembro, geralmente ela começa já a se instalar algumas semanas antes, né? A atmosfera já começa a responder a característica de primavera algumas semanas antes. E o que é a característica da primavera? Que começa já a ter uma alternância, né? Então a gente tem entradas de ar frio ainda, inclusive ali por volta do dia 3, dia 4 de setembro, tem uma nova massa de ar frio que vai deslocar pela região, trazendo queda acentuada da temperatura, e depois também pode ter novas entradas de calor, então começa essa alternância, e com essas alternâncias traz sim novos riscos, né, de instabilidade e de temporais. Agora, precisar especificamente, né, que já foi um evento raro, né, vamos dizer assim, se vai acontecer novamente, isso é mais difícil, isso a gente consegue fazer com horas antes, né, através de um acompanhamento que a gente chama na meteorologia, né, de nowcast, a gente vai acompanhando, então, através de radares, de satélites, detectores de descargas elétricas, se tem núcleos de tempestade se deslocando pela região. Por hora, dias antes, o que a gente só consegue saber, existe condição para isso ou não existe, né, para tempestade? Isso a gente consegue. Agora, dar maiores detalhes aí só horas mesmo antes do evento. E ainda assim, com algumas limitações, né? A atmosfera ela é bem complexa. Aleph, tem alguma explicação para isso ter acontecido tão localizado como aconteceu no caso de Canoas? Cachoeira também foi um centro específico assim, dessa ação. Rio Pardo também foi atingido, mas muito centralizado em Cachoeira. Alguma coisa explica isso? O que a gente teve, então, quando essa frente fria começou a se deslocar pela região, foi o quê? Que a gente chama de um pouco de células que são mais discretas de tempestade, né? Isso geralmente é mais comum de acontecer, essas células discretas no verão, né? No verão, sim, a gente tem, às vezes, a nuvem, ela não tem um tamanho horizontal tão grande, né? E aí, às vezes, é comum, choveu num bairro, não choveu no outro, né? Choveu numa cidade, não choveu no outro. Isso é mais comum no verão, mas, às vezes, também, com a passagem de frentes frias e outros sistemas meteorológicos fora do verão, isso pode acontecer. Então, a gente teve células que são discretas. As nuvens, elas não tinham um tamanho horizontal tão grande, né? Ou seja, células de tempestade com tamanhos menores, e por isso, então,
que foi mais localizado toda essa queda de granizo e todo esse transtorno sobre a região. Tem alguma outra informação que tu acha de valia aí que a gente deve deixar para o nosso telespectador em casa já ficar meio antenado com algum risco que possa ocorrer nos próximos dias? É sempre interessante as pessoas estarem, né, acompanhando as atualizações das informações de tempo que vão sendo divulgadas, né, pelos órgãos oficiais. Tempestades muito provavelmente vão acontecer, né, nas próximas semanas, isso é característico, é normal, mas exatamente saber se vai ser uma tempestade com essa magnitude, com tanto gelo, ou uma microexplosão, como aconteceu em Canoas, isso realmente assim, é só um acompanhamento mais diário, assim, e principalmente no dia, quando estiver formando, saber essas informações ali de hora em hora, né, horas antes do evento. Então, te agradeço pelas informações, Aleph. A gente vai ficar antenado aí, principalmente com os órgãos competentes, Defesa Civil ou mesmo as empresas que trabalham com a meteorologia, para que a gente fique pelo menos um pouco melhor preparado, não seja pego tão de surpresa como foi nesse sábado aí, que ninguém esperava que o granizo viesse com tanta força. Exatamente. Então, podem seguir acompanhando, né? A gente também se coloca à disposição para novas informações, né? Que vocês precisarem, então a gente está sempre à disposição, e a população, então, sempre atenta às informações que são veiculadas, né, pelos órgãos oficiais, né, as defesas civis, também aí os órgãos, né, estaduais aí, e federais, e as empresas de meteorologia também que prestam esse serviço. Tá certo, então. Pois é, Helena, depois do susto, então agora o negócio é ficar antenado nesses dois pontos aí que o Aleph destacou, aí pelo dia 13 e depois pelo dia 10, que a gente deve ter novas ondas de frio, e quando começa a subir muito a temperatura, é bom ficar ligado para não levar um susto tão grande como esse que a gente levou agora nesse final de semana, com várias famílias tendo de ser socorridas pela Defesa Civil, os transtornos, enfim, e o próprio ambiente de insegurança e preocupação que tomou conta da cidade. Felizmente nós não tivemos vítimas, mas o susto foi grande, né?